Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos mais uma partida aqui do 2019 Grand Chess Tour na Croácia. E essa partida aqui é muito bacana. Quem tá de brancas aqui é o Levon Aronian, o leão da Armênia, contra o Sergei Karyakin, o jogador russo, a aposta de Kasparov. Durante muitos anos foi o queridinho de Garry Kasparov, é um grande jogador sem dúvida nenhuma. E vamos dar uma olhada nessa partida que é muito bacana. O Aronian está de brancas. Só lembrando, gente, que o 2019 Grand Chess Tour na Croácia conta aí com 12 dos melhores jogadores do mundo, tá bom? E são partidas pensadas, 130 minutos aí para cada jogador, 2 horas e 10, portanto, para cada jogador, mais 30 segundos de acréscimo. Desculpa, gente, o pessoal me deu uma informação. Não é acréscimo por lance, são 30 segundos de delay, de atraso, tá? Então, na verdade, quando o seu adversário aperta o relógio, você ainda tem 30 segundos para o seu tempo começar a contar. Tá? A diferença é que quando você tem acréscimo, se você fizer o lance rápido, você vai acumulando mais tempo. E quando você tem o delay, você tem 30 segundos para fazer para o seu tempo começar a contar. Se você levar 1 segundo ou 30 segundos, vai dar na mesma, o seu tempo não vai ter mexido, mas você não acumula, tá bom? Então essa é a diferença aí, são 30 segundos de delay. Bom, vamos dar uma olhada aí na partida. O Aronian de brancas abre aqui com E4. Temos E5 aqui pelo Karyakin. Cavalo em F3, cavalo C6. E aqui a abertura espanhola, ou Ruy Lopes, caracterizada aí pelo lance bispo B5. A ideia, uma das ideias da Ruy Lopes é enfraquecer aqui um pouco a defesa de E5, né, da casa de D4 e tentar formar um centro sólido mais para frente. Quem sabe com C3 e D4 e ficar com peões muito fortes. Em E4 e D4, essa, claro, é o objetivo da Ruy Lopes, mas é claro que as negras têm condições aí de frustrar muitas vezes esse plano, né? Aqui a partida continua com cavalo em F6, a defesa Berlim, tão jogada aí pela Lila 0, também está sendo retomada com força. Aí a defesa Berlim, cavalo F6, imediatamente partindo aqui para o peão de E4, né? E depois de roque, cavalo então capturando aí em E4. A variante do Gambito Rio de Janeiro, a variante do Gambito aceito, né? Cavalo toma aí em E4 da defesa Berlim. A partida segue com D4, tentando abrir a posição, né? Quem sabe deixar o cavalo aí exposto na mesma coluna do rei, mas cavalo D6 já imediatamente saindo aí desse perigo com um tempo sobre B5. E depois de bispo toma C6, então D toma em C6. Aqui o Aronian recupera o seu peão com D capturando em E5 e depois de cavalo em F5 a possibilidade de troca de damas está aberta, né? Dama toma D8, rei toma D8. E com isso a gente tem uma posição ainda teórica, ainda uma posição normal aí de abertura, muito jogada recentemente e é tida aí pelos grandes mestres, é tida como uma posição equilibrada, tá bom? Apesar das pretas não terem mais a possibilidade de dar roque, sem as damas no tabuleiro, isso passa a não ser considerado um problema para as negras. A partida segue agora com H3, bispo em E7, cavalo aqui em C3 desenvolvendo e aqui cavalo em H4, oferecendo aí a possibilidade de troca de peça, né? Uma vez que aqui, qual que é a ideia, né? Uma vez que as pretas estão um pouquinho restritas ainda no desenvolvimento, né? No espaço, o cavalo está atrapalhando um pouco o bispo, né? Esse bispo aqui não tem ainda muitas casas ativas, as torres não estão conectadas, então a ideia das pretas aqui é trocar um pouquinho de material. Cavalo H4, e depois de cavalo toma em H4, bispo toma em H4, o lance aqui F4, né? E essa variante então da Ruy Lopes, ela permite que ela tem uma característica interessante aqui. As brancas ficam com uma maioria de 4 peões contra 3 na ala do rei e as pretas ficam com 4 contra 3 na ala da dama. No entanto, são peões dobrados aqui, né? Então F4 vai de acordo com a estratégia agora do Aronian de tentar ativar essa maioria de peões de 4 contra 3 na ala do rei. E quem sabe conseguir aí a formação de um peão passado, né? E vamos ver como é que a partida segue então. Aqui o lance jogado foi bispo D7 pelo Karyakin. Talvez seja considerado um pouco mais ativo o lance bispo em F5 aqui. Imediatamente partindo para um lance com uma ameaça já na posição, né? De capturar em C2. E não fica tampando o rei também, né? Poderia seguir aqui com bastante igualdade com o cavalo D1. Depois não existe uma maneira muito simples de defender aqui em C2, né? Na verdade a torre não tem a casa de F2.
Então aqui a continuação provavelmente seria com cavalo D1, deixando em C2, depois de bispo toma em C2, cavalo E3, atacando o bispo E4 e aí torre D1, né? As brancas teriam um pouco de atividade aí, as pretas provavelmente em algum momento teriam que devolver aí o peão, depois de rei E8, torre D4, bispo D5 e aí depois de cavalo toma, C toma D5, torre toma D5 e rei E7, isso seria uma possível continuação aí, se tivesse jogado o bispo F5 e já dá para perceber que seria uma posição bastante equilibrada, né? Então, mas não foi a escolha aí do Karjakin, ele preferiu jogar aqui com o bispo D7 e a partida seguiu com o bispo D2, então conectando aí as torres, também podendo tentar trocar esse bispo aí de H4. A partida segue com rei C8 e o Karjakin vai para essa estratégia um pouco devagar aqui de talvez jogar B6, rei B7, conectar as torres. Vejam que as pretas estão com alguns problemas aí de tempo, né? Não estão conseguindo fazer lances muito ativos. A partida segue com bispo E1, bispo E7 e agora o lance F5. Veja como o Aronian rapidamente vai ativando aí a sua maioria de peões. Já começa a ameaçar aí no futuro criar um peão passado, né? A partida segue com bispo C5 cheque, o bispo cobre aqui em F2, bispo B4. E agora o lance, veja que com essa manobra, né, de dar bispo, bispo cobre e bispo B4, o bispo bloqueou aqui a defesa do próprio peão em F5, né? Então o Aronian, claro, tá apostando aí nessa maioria de 4 contra 3 e continua com a sua estratégia com o lance G4, né, fortalecendo aqui em F5 e subindo com a maioria. A partida segue com torre 8 e agora bispo aqui em G3, defendendo o peão. Bispo C5 cheque, com isso ganhando um tempo para vir aqui para D4, atacar em E5, né? Então a aposta aqui do Karjakin é que esse peão pode ser uma fraqueza, né? A partida segue com rei H2, bispo D4 atacando, portanto, o peão de E5 e torre de A em E1, defendendo e trazendo para o jogo aí a última peça que faltava ser desenvolvida. A partida segue com B6, o Karjakin segue com o seu plano de poder jogar o rei para B7, quem sabe jogar C5, né? E soltar aí um pouco suas peças. E o lance jogado aqui pelo Aronian foi cavalo D1. De D1, o cavalo continua defendendo aqui em B2 e libera aqui o peão de C para tirar esse bispo que fica incomodando aqui, né, em E5, né? Então a ideia do Aronian é poder jogar aqui o lance C3, expulsar esse bispo daí e aí poder levar esse cavalo para outros lugares, né? A partida segue com o rei B7, C3, portanto, bispo C5, cavalo aqui em F2, bispo volta aqui para E7 e aqui então o Aronian tem a possibilidade de criar o seu peão passado e é exatamente isso que ele faz com E6. Veja como rapidamente aqui o Aronian conseguiu, né, ativar a sua maioria e agora criar um peão passado. Não dá para evitar muito agora, não dá para evitar a criação desse peão passado. A partida segue com F toma em E6, F toma em E6 e agora o Aronian tem um peão passado aqui em E6 e a questão é, esse peão é uma força ou é uma fraqueza? É isso que está em debate nessa partida e vamos ver como ela continua. O bispo está atacado, o bispo volta aqui para C8. E agora cavalo D3. O lance jogado aqui pelo Karjakin foi bispo F6, colocando em xeque, não o rei, mas a estratégia do Aronian, né, de ter aí o peão passado. Então, mais uma vez, fica a questão aí, né? Será esse peão passado uma força ou uma fraqueza nas mãos de Aronian? Porque agora ele está atacado duas vezes, né? A torre está atacando, o bispo está atacando. Vai ter que fazer o que aí? Provavelmente avançar esse peão para, enfim, trocar algumas peças e depois entrar com a torre na sétima. Pode ser uma ideia, mas o Aronian tem uma ideia diferente e muito instrutiva, por sinal. E nessa posição ele faz um lance posicional muito bonito. Se você até quiser dar pause e tentar encontrar uma ideia diferente aqui no tabuleiro do usual, né? O usual que eu digo aqui seria um lance como E7, né? Um possível sacrifício como G5, talvez buscando alguma atividade, né? Um lance como cavalo F4, tentando defender, apesar de que viria bispo G5, uma linha um pouco mais complicada, né? São lances possíveis, mas existe uma ideia diferente aqui, e foi a ideia jogada pelo Aronian, muito instrutiva, que foi o lance torre toma aqui em F6, muito bonito. Qual que é a ideia aqui do Aronian? É que depois de G toma em F6 e cavalo aqui em F4, né, as pretas não tem mais peão na coluna G para tentar expulsar esse cavalo, então esse cavalo vai ficar aí em F4 o tempo que ele quiser, né? De F4 o peão de E6 está muito bem suportado e aqui as pretas têm dificuldade de se movimentar, né? Veja que esse bispo não consegue jogar,
né? A torre está meio que escrava aí, segurando esse peão, né? No futuro aqui pode-se ameaçar aqui um lance como esse, uma sequência com E7, cavalo H5 e cavalo tomando em F6, né? Então aqui as brancas têm muita iniciativa e estão apostando tudo nesse peão passado. Sacrificaram a qualidade, portanto, para fortalecer esse peão passado. Legal essa estratégia da Uranian, né? Muito instrutiva. E agora esse bispo aqui vai poder jogar também, tentar criar dificuldades, quem sabe caindo esse peão de F6, esses dois peões criem mais um peão passado ainda. Então posição difícil aqui para o Karyakin. A partida segue com torre D8, tentando conseguir atividade, algum contrajogo. O Aronian, com toda a calma do mundo, simplesmente joga a torre E2, não permitindo a entrada da torre na sétima. E agora, depois de torre D1, bispo H4, partindo aí para esse peão indefeso em F6, que não tem como defender, né? A partida segue com C5, tentando aí finalmente abrir um pouco de espaço aí para as peças poderem jogar, o rei, o bispo e a torre, né? A partida segue com bispo toma em F6 e agora rei C6, né? O rei conseguiu aí abrir espaço para o bispo poder jogar, a torre poder vir para a partida também. Só que agora é E7, né? Ameaçando aqui então promover, força praticamente o lance bispo D7, segurando a casa de promoção. E agora a gente tem aí o bispo não conseguiu uma casa muito ativa, né? Esse bispo continua na defensiva aí. A partida segue com G5, olha que legal. O Aronian agora, quem sabe, vai criar um segundo peão passado aí na posição. Que legal. A partida segue com bispo E8, bloqueando então esse peão. E veja que dificuldade aqui que as pretas têm. Elas não têm a casa de D8 aqui para poder jogar a torre. As pretas não estão conseguindo jogar, gente. A partida segue agora com cavalo em E6. Bispo aqui em H5 atacando a torre em E2. Torre vem para F2, simplesmente bispo G6. E agora o lance H4. Por que não melhorar um pouquinho mais a posição, né? Subindo mais um peão aí, portanto, o Aronian. A partida segue com rei D7 atacando aí o cavalo. Cavalo em F4. Dando apoio aqui para a casa de H5. Rafael, seria possível um lance aqui como cavalo F8 e tudo mais? Seria uma outra estratégia, é possível um lance como esse sim, mas o Aronian prefere jogar mais posicional aqui, simplesmente cavalo F4 dando suporte para H5, bispo B1 já se antecipando a esse ataque e contra-atacando aqui em A2, A3 defendendo, torre G8 impedindo aqui, enfim, segurando um pouquinho a casa de G6, né? Trazendo mais uma peça, agora são 3 peças segurando aqui em G6. A partida segue com o cavalo G2 e aqui o Aronian vai fazer mais uma manobra aí de cavalo. A torre E8, as pretas não tem muito a fazer se não esperar ficar se defendendo, né? Cavalo E3 então atacando a torre, torre em D3 e aqui torre E2, simplesmente aí protegendo o cavalo. Rei E6, rei G3, agora o Aronian vai levando o rei também para ajudar nessa aventura. Rei F7, rei F4, H6 e agora o lance torre E1. E esse lance aqui vem com o tempo sobre o bispo. O Karyakin captura aqui primeiro com o cheque. H toma em G5, cheque. H toma em G5 e agora foge com o bispo para a única casa que ele tem aqui na posição, que é A2. Bispo em A2. Aqui em C2 o cavalo está segurando, né? Então o bispo em A2 foi jogado e agora o cavalo continua manobrando aí para G4, já ameaçando aqui um duplo, né? Ganhando peça. Isso não pode ser permitido, portanto torre aqui em H3 e depois de cavalo E5, cheque, rei E6, rei G4 atacando aqui a torre. Torre vem aqui para H7 e agora cavalo em F3, abrindo um cheque descoberto aí no rei. Rei F7 e agora rei F5. E olha essa posição que bonita. O Aronian já ameaçando aqui um garfo, né? Vencendo a torre. Pouco a pouco o Aronian vai avançando. Olha a importância desse rei agora. Olha a importância de todas as peças coordenadas aí na posição, né? Esse peão na sétima aí que é um monstro, né? E a grande ameaça agora de G6. Bom, rei G8 para não tomar esse lance, mas G6 vem de qualquer jeito, então atacando aí a torre. Torre H5 com cheque, rei G4 tranquilamente saindo do cheque e atacando a torre. E depois de torre aqui em H6 atacando o peão, a gente imagina no lance jogar um lance como rei G5, né, que seria inclusive um bom lance, defendendo o peão e atacando a torre. Mas o Aronian vai para mais uma ideia muito bacana na posição, que é o lance cavalo aqui em H4. Esse lance defende o peão, mas ele faz um pouco mais do que isso. Essa posição aqui é muito bonita, porque o Aronian conseguiu com que o Sergei Karyakin tivesse um bispo impotente aqui numa casa clara, né? Não está fazendo muita coisa, quase todas as peças do Aronian estão em casas escuras.
Então aqui o Sergei Karyakin tem um bispo impotente, uma torre escrava e uma presa fácil aqui em H6, porque essa torre não tem mais casa, gente, olha isso. Essa torre não tem H5, não tem H4, não tem G6 que está protegida pelo cavalo, não tem H7, não tem H8. Então essa posição é muito bonita, né? Você vê a impotência total da posição aqui do Karyakin e a grande atividade do leão da Armênia, o Levon Aronian. A partida segue aqui e agora é difícil de você achar um lance, né? Porque rei G5 vai vir, né? E rei G5 aí vai espremer aqui o Karyakin, né? Ele ainda tenta o lance aqui bispo F7, né? Com ideias de que se for jogado rei G5 agora, né? Não foi o lance jogado, mas a ideia é capturar aqui em H4 e depois de rei toma, bispo toma aqui em G6 e pelo menos aí as pretas aliviaram um pouco da pressão e enfim, por serem bispos de cores opostas, podem tentar um empate, apesar de que seria muito difícil aí por conta desse peão já na sétima, né? Mas o Aronian não cai nessa e depois de bispo F7 ele joga o simples, ele vai no simples aqui, G toma em F7, cheque, e depois de rei toma em F7, simplesmente retirando o bispo atacado para G5 e nessa posição o Karyakin abandona. Veja como deu muito certo essa estratégia da Aronian de colocar força total no seu peão passado, sacrificou qualidade lá atrás para poder dar força para esse peão e acabou dando certo, né? Trouxe mais peças, né? Trouxe o rei, né? Conseguiu mais um peão aqui na ala do rei, que foi aquele peão de F6, né? Criou possibilidades de ataque. E aqui não dá mais pro Karyakin, né? Veja bem, essa torre está atacada, vai jogar o que? Um lance como torre aqui em H8, por exemplo. Viria torre F1, cheque. E depois de rei E6, cavalo G6, por exemplo, atacando aí a torre. Torre de H em G8, rei H5. As pretas ficam sem muita possibilidade de jogo. E aqui o Aronian vai jogar a torre F8 e vai seguir com o rei aqui para H7. E as pretas não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Por exemplo, aqui rei D5, a torre F8, rei D6, rei H6, rei D7, rei H7, acabou, né? Não tenho que jogar aqui para as negras. São dois ataques aqui em G8, né? E não tem como defender realmente isso, né? E, enfim, aqui uma posição vencedora, portanto, seria uma posição vencedora, uma possível continuação, né? Para ilustrar aí a posição vencedora das brancas, por isso que depois de bispo G5 aqui, o Karyakin abandonou a partida, né? Uma grande partida, eu acho que ela é bem instrutiva, né? Ali na questão do sacrifício ali de peça para fortalecer o peão passado. Vamos voltar ali naquela posição, essa posição é muito bonita, né? Depois de bispo F6, a gente pensa em lances como E7 realmente, né? Aqui E7, torre toma, bispo toma e torre em F7 seria uma boa estratégia, né? Se você achou esse lance, parabéns, isso aqui tá bom para as brancas estão com iniciativa e estão bem melhores aí na posição, né? Mas o Aronian vai para esse sacrifício aí posicional, né? Muito legal isso aí, gente. Olha só, vamos passar aqui um pouquinho mais rápido. Olha como ele vai jogando tranquilo, né? Primeiro para as ameaças do adversário, ganha mais um peão, né? Escraviza aí um pouco as peças. Daqui a pouco ele melhora aí a posição do rei também, ó. Vai melhorando a posição do peão, né? Prepara para H5, defende, né? Posiciona melhor aí, manobra o cavalo. Né? Veja como as pretas não tem jogo e tem que ficar esperando aí pelas brancas, ó, vai melhorando aí a posição a toda hora. E aí realmente vai ficando difícil, as ameaças são muitas, né? E agora vai conseguindo subir aí o peão para G6, olha só. E aí não dá mais, né? E o bonito lance, cavalo H4. Essa posição aqui é muito bonita, né? Todas as peças aqui do Karyakin impotentes, né? Não tem realmente atividade nenhuma, né? Muito bonito. E agora jogando de forma simples, né? E vencendo de forma simples e direta. Legal, gente. Olha, a gente tá aqui... os líderes até agora no torneio são Magnus Carlsen, Wesley So e o Jan Nepomniachtchi, tá bom? Então os três que eu já mostrei, inclusive partidas dele aí do torneio aqui no canal, são os três líderes por enquanto. E em segundo lugar a gente tem empatados o Caruana, se eu não me engano, Nakamura e eu não tenho certeza do outro, mas tem mais 3 empatados em segundo lugar. Incrível, né? De 12, 6 estão empatados ali em primeiro e segundo lugar, né? Um nível realmente muito alto, um torneio muito forte. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!